Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos para a quinta aula do cursinho Voa e Alto. Hoje nós vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Bom, nessa aula eu vou citar para vocês quais são os principais e explicar eles. Mas primeiro eu vou situar o que são de fato ciclos biogeoquímicos. Bom, os ciclos biogeoquímicos são processos naturais que reciclam elementos essenciais à vida entre os seres vivos e o meio ambiente. Esses ciclos garantem o equilíbrio dos ecossistemas e a continuidade de vida na Terra. Bom, começando pelo ciclo da água. O ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, é um processo contínuo de circulação da água na Terra. Esse processo natural é essencial para a manutenção da vida no planeta, pois garante a distribuição da água entre os oceanos, rios, lagos, na atmosfera, no solo, nos seres vivos. E o ciclo ocorre em várias etapas principais, como a evaporação, a condensação, precipitação, infiltração e o escoamento superficial. O ciclo começa com a evaporação, que é a transformação da água líquida em vapor. Isso acontece principalmente nos oceanos, rios e lagos, quando o calor do sol aquece a água, fazendo com que ela suba para a atmosfera em forma de vapor. Além disso, as plantas também liberam vapor de água através de um processo chamado transpiração. Juntos, a evaporação e a transpiração formam a chamada evotranspiração. Ao subir para camadas mais altas da atmosfera, o vapor de água encontra temperaturas mais baixas. Isso faz com que ele condense, ou seja, transforme-se novamente em gotículas de água líquida, formando as nuvens. Esse processo é fundamental para que a água possa retornar à superfície terrestre. Quando as gotículas de água nas nuvens se juntam e ficam pesadas demais, elas caem de volta à Terra sob a forma de precipitação. Essa precipitação pode ocorrer de diferentes maneiras, como chuva, neve, granizo ou garoa, dependendo da temperatura e das condições do ambiente. Parte da água que cai sobre o solo infiltra-se na terra, alimentando os lençóis freáticos e as reservas subterrâneas. Outra parte escorre pela superfície, formando rios, lagos e voltando aos oceanos. Esse movimento da água na superfície é chamado de escoamento superficial. Toda essa água que retorna aos oceanos e lagos pode evaporar novamente, reiniciando o ciclo. Como se trata de um ciclo contínuo e natural, o ciclo da água nunca para. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo do carbono. O ciclo do carbono é o processo natural de circulação do carbono entre a atmosfera, os seres vivos e o solo. O carbono ele é um elemento essencial para a vida, pois ele está presente em todas as formas de matéria orgânica. E ele também participa da regulação do clima na Terra. Alguns detalhes importantes é que o carbono é um dos elementos mais importantes para a vida na Terra. Ele está presente na constituição de moléculas orgânicas, como proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos, que formam todos os seres vivos. Além disso, o carbono também desempenha um papel fundamental no planeta. No caso do clima, por estar presente na atmosfera sob a forma de dióxido de carbono, um dos principais gases do efeito estufa. O carbono ele pode ser encontrado em diversos lugares na natureza, como na atmosfera, em ambientes aquáticos, na biomassa vegetal ou animal, nos solos, nos combustíveis fósseis, que são carvão, petróleo e gás natural, e em rochas sedimentares formadas ao longo de milhões de anos. Um detalhe muito importante é que as atividades humanas têm alterado profundamente o equilíbrio do círculo do carbono. A principal causa disso é o uso excessivo de combustíveis fósseis e o desmatamento de grandes áreas de vegetação. A queima de carvão, petróleo e gás natural libera grandes quantidades de CO2 que estavam armazenadas no subsolo há milhões de anos. O desmatamento ele reduz a quantidade de árvores disponíveis para absorver o CO2 atmosférico, diminuindo a fotossíntese, ou seja, diminui a quantidade de oxigênio no ar. E a agropecuária também, especialmente a da criação de gado, libera muito metano na atmosfera, outro gás com alto potencial de aquecimento.
Essas ações contribuem diretamente para o aumento do efeito estufa, intensificando o aquecimento global e provocando mudanças climáticas em todo o planeta. Uma coisa muito importante sobre o ciclo do carbono é que você precisa saber que são dois tipos de ciclos. O ciclo biológico do carbono, que também é conhecido como ciclo curto, que é a parte do ciclo do carbono que ocorre de forma rápida, geralmente em dias, meses ou anos. Ele envolve os seres vivos no geral e também a troca de carbono com a atmosfera e os oceanos. Esse ciclo ele é essencial para a vida, pois o carbono está presente em moléculas orgânicas fundamentais, como eu já disse anteriormente, como açúcares, proteínas, lipídios e o próprio DNA. O processo em si começa com a fotossíntese, realizada por plantas, algas e algumas bactérias. Nela, esses organismos retiram o dióxido de carbono da atmosfera e, com a ajuda da luz solar, transformam em glicose, liberando oxigênio. Dessa forma, o carbono atmosférico entra nos seres vivos por meio da produção de matéria orgânica. Em seguida, ocorre a respiração celular, um processo realizado por todos os seres vivos. Durante a respiração, o carbono presente na glicose é quebrado para produzir a energia, e o CO2 é devolvido à atmosfera. Assim, o carbono que estava temporariamente armazenado no organismo retorna ao ambiente. O carbono também pode ser transferido entre os organismos por meio da alimentação. Os animais herbívoros consomem plantas absorvendo o carbono presente nelas. Depois, esse carbono passa para os carnívoros, formando uma cadeia alimentar. E com o tempo, todos os seres vivos morrem e entram na fase de decomposição. Durante a decomposição, fungos e bactérias quebram a matéria orgânica dos corpos mortos, liberando o carbono novamente na forma de CO2 ou, em ambientes pobres em oxigênio, como pântanos, na forma de metano, um gás ainda mais potente para o efeito estufa. Outra parte importante do ciclo biológico ocorre nos oceanos. O CO2 na atmosfera se dissolve na água e é utilizado por algas e organismos marinhos na fotossíntese. Esse carbono pode retornar à atmosfera ou seguir para outras etapas do ciclo, como a formação de conchas e sedimentos. Passando para o segundo tipo de ciclo do carbono, o ciclo geológico ocorre ao longo de milhões de anos e envolve a formação e transformação de rochas, sedimentos e combustíveis fósseis. O carbono presente no ambiente aquático pode se unir aos íons liberados na erosão de rochas silicatadas e formar carbonatos. Organismos marinhos, como moluscos e corais, utilizam desses compostos para produzir suas conchas, ricas em carbonato de cálcio. Porém, após a sua morte, as suas conchas se acumulam no fundo dos mares e formam sedimentos, que, com o tempo e pressão, formam as rochas calcárias. E em determinadas condições, tempo, temperatura e pressão, esses carbonatos podem ser parcialmente fundidos no interior da Terra. O CO2 armazenado nessas rochas pode retornar à atmosfera por meio de erupções vulcânicas, reiniciando o ciclo geológico. Bom, agora nós vamos falar sobre o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio é o processo natural pelo qual o oxigênio circula na atmosfera, nos organismos vivos e na Terra, garantindo sua constante renovação. Esse ciclo envolve uma série de etapas que equilibram a quantidade de oxigênio disponível para os seres vivos. Tudo começa com a fotossíntese, realizada pelas plantas, algas e algumas bactérias que utilizam luz solar, água e dióxido de carbono para produzir glicose e liberar oxigênio como subproduto. Esse oxigênio é então liberado na atmosfera, tornando-se disponível para os seres vivos. Outro fator que afeta o ciclo de oxigênio é a combustão, que ocorre quando materiais orgânicos como madeira ou combustíveis fósseis são queimados. Esse processo também utiliza oxigênio e libera dióxido de carbono, que pode impactar o equilíbrio do ciclo do oxigênio, especialmente em grande escala, como ocorre com a queima de combustíveis fósseis. Além desses processos, a formação da camada de ozônio é uma interação importante com o oxigênio atmosférico. Quando a luz solar incide sobre o oxigênio, ela quebra as moléculas e libera também átomos de oxigênio
que se combinam com outras moléculas de oxigênio para formar o ozônio. A camada de ozônio formada por esse processo protege a Terra da radiação ultravioleta prejudicial do Sol. Embora isso não seja diretamente responsável pela renovação do ciclo do oxigênio, é uma função muito importante do oxigênio na atmosfera. O próximo ciclo que nós vamos ver é o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é um processo natural essencial para a manutenção da vida na Terra, pois o nitrogênio é um elemento vital para os organismos vivos, especialmente na formação de proteínas e ácidos nucleicos. Bom, tudo começa com o nitrogênio atmosférico, que compõe cerca de 78% da atmosfera terrestre. Embora esse gás seja abundante, a maioria dos organismos não pode utilizá-lo diretamente. A primeira etapa do ciclo é a fixação do nitrogênio, que ocorre principalmente por meio de bactérias fixadoras de nitrogênio, como as presentes nas raízes de leguminosas. Essas bactérias convertem o nitrogênio atmosférico em formas utilizáveis, como amônia ou nitrato, que as plantas podem absorver do solo. Após a absorção das plantas, o nitrogênio é incorporado nas proteínas e em outras moléculas essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Quando herbívoros consomem essas plantas, o nitrogênio é transferido para os seus corpos, sendo utilizado para a formação de suas próprias proteínas. Quando os organismos morrem ou excretam resíduos, o nitrogênio presente em seus corpos é liberado de volta ao solo. E a decomposição por fungos e bactérias transforma essas substâncias orgânicas em amônia, num processo chamado de amonificação. A amônia, por sua vez, pode ser convertida por outras bactérias no solo, em nitritos e posteriormente em nitratos, através de um processo chamado de nitrificação. Os nitratos podem ser novamente absorvidos pelas plantas ou consumidos por outros organismos. Por fim, o ciclo do nitrogênio é fechado com a desnitrificação, que é realizado por certas bactérias no solo que convertem os nitratos de volta em nitrogênio gasoso, que retorna à atmosfera, completando o ciclo. O ciclo do fósforo é o processo natural que envolve a movimentação do fósforo entre o solo, os organismos vivos e os oceanos. Ao contrário dos outros ciclos, como o do carbono ou do nitrogênio, o fósforo não passa pela atmosfera, sendo principalmente transportado através de processos geológicos e biológicos. O ciclo do fósforo é um processo natural que descreve como o fósforo se move entre os diferentes reservatórios da Terra, principalmente nas rochas, no solo, na água e nos seres vivos. O fósforo é um elemento essencial para a vida, necessário para a formação de moléculas importantes como DNA, RNA e ATP. O ciclo do fósforo, no entanto, é diferente dos outros ciclos biogênicos, como o do carbono e do nitrogênio, porque ele não passa pela atmosfera. Então, as etapas principais são a erosão das rochas, que quando o ciclo do fósforo ele começa nas rochas, e são o principal reservatório de fósforo na natureza. As rochas contêm fósforo na forma de fosfatos. E quando essas rochas sofrem o intemperismo, liberam íons de fosfato no solo e na água. Esse fosfato no solo pode ser absorvido pelas plantas, que o utilizam para sintetizar compostos vitais para o crescimento, como o DNA, RNA e ATP. Esse fosfato também pode ser levado pelas águas, como em rios, lagos e oceanos, onde ele pode ser aproveitado por organismos aquáticos como algas e peixes. No ciclo, quando os animais herbívoros consomem as plantas, o fósforo entra em seus corpos e é utilizado para formar os ossos, dentes e outras estruturas. Quando predadores consomem esses herbívoros, o fósforo é transferido para eles, seguindo a cadeia alimentar. E quando esses organismos morrem ou liberam resíduos, o fósforo presente em seus corpos ou excrementos é liberado de volta ao solo ou à água durante a decomposição. Esse processo
é facilitado por bactérias fosfolizantes, que transformam o fósforo em compostos solúveis, tornando-o disponível para ser absorvido por plantas e outros organismos. As bactérias desempenham um papel importante nesse processo, porque elas tornam o fósforo mais acessível ao ecossistema. Parte do fósforo que está presente em ambientes aquáticos, como lagos e oceanos, pode ser sedimentado no fundo, se tornando parte das rochas de informação. Ao longo dos anos, essas rochas podem voltar a ser expostas à superfície devido à erosão, reiniciando o ciclo do fósforo. Esse é um processo lento, o que forma o fósforo um recurso limitado no ambiente. E ao longo de um período muito longo de tempo, o fósforo sedimentado no fundo dos corpos d'água pode ser incorporado às novas rochas, que ao sofrerem temperismo novamente, liberam fosfato, reiniciando o ciclo. O ciclo do fosfato é crucial para a manutenção da vida, pois ele garante a disponibilidade desse elemento essencial para plantas, animais e outros organismos. No entanto, ele é relativamente lento, e a quantidade de fósforo disponível pode ser afetada por atividades humanas, como o uso excessivo de fertilizantes ou a mineração dos fosfatos, o que pode alterar o equilíbrio natural do ciclo e causar impactos no meio ambiente. Bom, chegando para o último ciclo da aula de hoje, o ciclo do enxofre. O ciclo do enxofre é o processo natural pelo qual o enxofre circula entre os seres vivos, o solo, a água e a atmosfera. O enxofre é um elemento essencial para a vida, pois faz parte de importantes moléculas biológicas, como aminoácidos e proteínas. Bom, o ciclo começa com a liberação de compostos de enxofre na atmosfera. Isso pode ocorrer por meio de erupções vulcânicas, que liberam dióxido de enxofre, ou pela decomposição de matéria orgânica, que também libera compostos contendo enxofre. Além disso, algumas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, também liberam dióxido de enxofre na atmosfera. O dióxido de enxofre liberado na atmosfera pode ser convertido em ácido sulfúrico por meio de reação com água e oxigênio, formando a chuva ácida. Esse processo pode afetar o solo e os ecossistemas, pois o ácido sulfúrico pode acidificar o solo e a água, tornando o ambiente menos favorável para algumas espécies. O enxofre, na forma de compostos solúveis, como sulfatos, podem ser absorvidos pelas plantas no solo. As plantas que utilizam o enxofre para a formação de aminoácidos e proteínas, e os animais consomem as plantas e assimilam esse enxofre também em seus corpos. Quando os organismos morrem ou excretam os resíduos, o enxofre ele é liberado de volta ao solo por meio da decomposição. As bactérias decompositoras também desempenham um papel importante ao converter o enxofre orgânico de volta às formas inorgânicas, como sulfato e gás sulfídrico. O enxofre presente no solo e na água pode ser novamente liberado para a atmosfera, especialmente através de atividade bacteriana, o que pode transformar o sulfato de volta em dióxido de enxofre ou gás sulfúrico. O enxofre também pode ser levado para o mar, onde se combina com outros elementos para formar compostos que podem ser sedimentados e armazenados em sedimentos marinhos. Bom, o ciclo do enxofre é crucial para a manutenção da vida e do equilíbrio ambiental. No entanto, atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e a emissão de poluentes industriais, têm alterado bastante esse ciclo, contribuindo para vários problemas ambientais, como a chuva ácida e a poluição atmosférica. Bom, gente, chegamos ao final da nossa aula. Essas são as referências bibliográficas. E muito obrigada. Que vocês tenham bons estudos.